Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Espero de todo o meu coração que você esteja sendo edificado como eu tenho sido edificado, buscando as verdades espirituais a respeito do tabernáculo de Moisés, cada instrução do Senhor, cada mobília, cada parte, cada ordem tem trazido ao meu coração uma alegria muito grande por ver como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso e como as revelações, como Deus abre os olhos do nosso entendimento a respeito, então, do ministério precioso e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar, então, refletindo a respeito da mesa dos pães da presença. E hoje nós vamos falar algo muito importante, que é uma ordem de Deus que está lá em Levíticos capítulo 24, versículo 7. Diz assim: temos uma ordem aqui muito importante, que diz assim: sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial e a oferta queimada ao Senhor. Então hoje nós vamos falar a respeito do incenso puro que deveria ser colocado então sobre cada fileira de pão. E isso seria então uma porção memorial. O incenso puro, ele representa a perfeição da vida de oração e intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa. O incenso puro representa a perfeição, a vida pura de oração e intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. A fragrância da sua vida era como um aroma agradável às narinas do seu Pai. Os evangelhos nos mostram este incenso divino em sua vida ao revelar então a vida de oração de Jesus. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, e nós temos vários outros textos que falam sobre a vida de oração de Jesus. Mas aqui tem algo importante, como tudo começou. Entrando na casa, Mateus capítulo 2, versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então aqui começa essa preciosidade, né? Essa marca, esse símbolo espiritual de ser a oração como um incenso suave, né? Como uma oferta suave às narinas do nosso Deus. Sabemos que orar não é apenas uma tarefa religiosa, mas sim é o próprio relacionamento com o nosso Deus. A oração é o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. É o meio que como nós nos comunicamos com Deus. A oração é um relacionamento em ação. É uma atitude, então, correta que nós devemos ter na construção de um bom relacionamento com Deus. Jesus orava e Jesus orava o tempo todo. E Jesus se torna aqui, segundo que ele é o incenso, ele é a própria oração. Então a conexão entre o Pai e o Filho era perfeita. Nós lemos lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um, disse Jesus aos judeus no pórtico de Salomão. Apesar da completa intimidade que Jesus tinha com o Pai, Jesus era um homem de oração. Creio que a oração, modelo que ele nos ensinou, o Pai Nosso, foi retirada desse lugar
dessa mesa, desses pães, das mobílias do lugar santo e também do santíssimo lugar, as suas ordenanças e os ofícios também dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Outro detalhe importante também era que este ato de colocar o incenso, então, sobre o pão seria como parte ou porção memorial para representar, então, o pão. Ou seja, este pão, ele era o pão do memorial. Isso nos remete ao que Jesus, então, disse a respeito da sua mesa na nova aliança. Ele disse que nós devemos fazer isso em sua memória. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20, e nos diz assim: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Esse texto também que nós estamos lendo de Levítico nos fala que seria uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Isso corresponde à ideia que nós falamos ontem, a ideia do pão sendo assado, né? Jesus passou pelo sofrimento do Calvário. Ele foi como um pão assado nessa fornalha ardente para se tornar então o pão da vida para nós. Deus nos faz passar como que através de um fogo também, para que sejamos como ouro refinado, porque o nosso Deus, diz a palavra, é um fogo consumidor e também um fogo refinador. Esses pães deveriam ser colocados regularmente, ou seja, continuamente, perante o Senhor cada sábado, diz então o versículo 8. O pão então deveria ser colocado em ordem todo o sétimo dia. Sétimo, como sabemos, é um número divino, divino da perfeição. O Senhor Jesus Cristo, ele é divino, ele é perfeito, ele é o completo pão da vida. E ele é, então, tudo para todos. Ele é o verdadeiro Shabat, o verdadeiro descanso, pois é ele quem concede ou quem nos batiza com o Espírito Santo. O pleno descanso, então, é encontrado somente em sua obra consumada, como diz lá João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado, completei a obra. Inclinando a cabeça, ele então entrega o seu espírito. E como nos diz também Hebreus, hoje Jesus é o nosso descanso sabático. Sabático quer dizer descansar, parar ou deixar de trabalhar. Hebreus capítulo 4, versículo 9 nos diz assim: portanto, resta ainda um descanso ou um repouso sabático para o povo de Deus. Jesus é o nosso descanso, nosso lugar de descanso, aonde nós podemos nos deleitar e descansar na sua obra que foi consumada na cruz. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.